E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também deixar a sua pergunta para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol do mercado, ele é absolutamente completo, você pode personalizá-lo, né, para receber as notificações de jogos, de notícias do Cruzeiro ou de qualquer outro clube. O OneFootball transmite todos os jogos da Bundesliga, né, o campeonato alemão, e eu tô propositalmente publicando esse vídeo um pouquinho mais cedo hoje, ao meio-dia, justamente porque nesse domingo, 1h30 da tarde, tem Bayern de Munique contra o Union Berlin, jogaço aí que vale a liderança da Bundesliga, inclusive se ficar empate, a liderança é do Borussia Dortmund, que já ganhou na rodada. O OneFootball transmite vários outros campeonatos também, a gente fala da Bundesliga porque é uma das 5 grandes ligas europeias, né, um campeonato de maior destaque, mas tem lá campeonato japonês, polonês, austríaco, tem diversas possibilidades, e o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Paulo Rogério. Por que você acha que mesmo em posições de carência do Cruzeiro, como lateral esquerda e zaga pela direita, a diretoria parece tão devagar? Pelo menos os nomes que são ventilados na mídia são meias e atacantes, sendo que a urgência não é essa. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que diferenciar um pouquinho o que é que o Cruzeiro realmente está fazendo no mercado do que é que sai na mídia como especulação. Porque a especulação sai direto e principalmente de nomes que sejam interessantes, aquele jogador mais conhecido, que a gente sabe a hora que o torcedor lê o nome ele vai se interessar, ele vai clicar para ler a matéria, para assistir o vídeo. Olha o próprio caso do Marcelo, nunca houve possibilidade nenhuma dele vir para o Cruzeiro e brotou essa especulação aí. Tivemos recentemente o Arboleda do São Paulo também, né, que são justamente jogadores da posição que você citou, zagueiro e lateral esquerdo, embora eu ache até que o Marcelo deve ter uma tendência a jogar no meio campo pela questão física, mas assim, especulação não significa nada. E vamos lembrar que o Cruzeiro viveu aí nesse início de temporada com 2 grandes novelas, né, uma envolvendo o Almendra, outra envolvendo o Bruno Valdez. No final das contas os atletas não vieram e a torcida do Cruzeiro ficou extremamente revoltada, xingando a diretoria, puta, pô, negociou tanto para não trazer o cara, sendo que em nenhum momento ninguém do Cruzeiro falou, estamos trazendo esse jogador, estamos contratando esse cara. O que que aconteceu? Jornalistas apuraram a informação do interesse, das negociações, das conversas, né? No final das contas não deu certo porque os atletas receberam propostas melhores financeiramente e fizeram suas escolhas, tá tudo bem. Só que o fato de não sair especulação não significa que não exista negociação. E vou te dar um exemplo, né? Na semana passada saiu um papo de que o Cruzeiro tinha tudo acertado para o retorno do Zé Ivaldo, mas aí na hora H o Atlético Paranaense desistiu dessa negociação. Em nenhum momento foi falado desse retorno do Zé Ivaldo. Essa notícia só apareceu depois que o Atlético Paranaense desistiu da informação e o Samuel Venâncio que apurou essa história. Então assim, o Cruzeiro estava negociando, o Zé Ivaldo poderia ter vindo para o Cruzeiro e ele ia aparecer igual o Neres apareceu no final do ano passado. O jogador só apareceu na Toca da Raposa e ninguém sabia nem que estava conversando. Eu particularmente não gosto de negociações que viram novela, acho que no final das contas todo mundo sai perdendo nessa história e acredito que o Cruzeiro vai contratar um zagueiro para o lado direito, um zagueiro para o lado esquerdo, vai contratar lateral esquerdo e provavelmente vai contratar mais um volante também, se bobear chega mais alguém para o ataque, tá? Acho que o Cruzeiro vai buscar mais jogadores no mercado, não precisa sair contando para todo mundo, é só o jogador aparecer, de preferência ser um jogador de qualidade já comprovada, né? Um cara que chegue para ajudar e melhorar o nível do elenco, é só o cara chegar, não precisa ter especulação, especulação é um saco. O Ramon Diniz pergunta, você acha que o Cruzeiro perdeu a oportunidade de testar mais garotos da base, como fez em 2022, por causa dos resultados ruins e a redução de jogos do campeonato? Arielson, Japa, Pedrão, Guimeiro, Denilson, e quando você acha que esse pessoal terá oportunidade esse ano? Ramon, obrigado
obrigado pela pergunta. Eu diria que você fez a pergunta e já respondeu no próprio corpo aí do enunciado, né? Sim, o Cruzeiro perdeu a oportunidade, o Cruzeiro não usou a base nesse Campeonato Mineiro pelo motivo que você citou. Em vez de 11 jogos na primeira fase, esse ano são apenas 8 e o Pessolano não pôde fazer tantas experiências quanto gostaria porque o time titular teve resultados muito ruins no início do campeonato, que deixou a gente nessa situação complicada, né? Precisando ganhar todos os jogos para ter alguma chance de classificação. Mas se a gente pegar o segundo jogo do campeonato, que foi Cruzeiro e Atlético, né? O nosso primeiro tropeço, inclusive, aquele empate por 1-1, naquela partida o Pessolano chegou a relacionar dois jovens, o Japa e o Denilson. Teve um outro jogo que o Japa também foi relacionado, se eu não me engano, o clássico contra o Atlético, mas em nenhum momento esses jogadores entraram no time. Quando é que eles vão entrar? Não sei. No Campeonato Brasileiro é mais difícil experimentar do que no estadual, até pelo nível técnico dos adversários ser mais alto, né? Mas eu acredito que esses jogadores estarão jogando no Sub-20 do Cruzeiro, estarão treinando na Toca da Raposa. Quem se destacar pode receber uma chance com o Pessolano. É só a gente pegar o caso do próprio Kaique, lateral esquerdo, né? Que é um jogador que o Pessolano parecia não ter assim grande boa vontade no ano passado, não tinha dado oportunidade para ele, mesmo ele sendo relacionado para alguns jogos, ele não tinha entrado em nenhuma partida. Chegou na reta final, no jogo mais importante contra o Vasco, ele foi o titular, jogou muito bem e desde então tem sido utilizado regularmente. E desses nomes que você citou, eu acho que o que tem mais chance de ser aproveitado é o Pedrão, porque nós temos poucos zagueiros no plantel nesse momento, embora acredite que alguns vão chegar. Acho que o Denilson será experimentado para que o clube tome a decisão se vai comprar o Denilson ou não, né? O Cruzeiro tem a possibilidade de adquiri-lo até o final do ano. E o Ian Lucas é da base, né? Ele estreou no profissional do Cruzeiro nessa temporada, mas ele nem chegou aí para a Copinha. Ele está fazendo desde o início do ano a pré-temporada com o elenco principal e se consolidando como titular do time, jogando muito bem. Deve ser comprado agora no meio do ano também junto à Ferroviária. O Canal Douro pergunta: quais providências o Cruzeiro ainda pode tomar para recuperar os direitos econômicos do Vitor Roque? O Atlético Paranaense recusou uma proposta de 200 milhões de reais por ele. Canal Douro, obrigado pela pergunta. A situação do Vitor Roque entre Atlético Paranaense e Cruzeiro segue na Câmara Nacional de Resolução e Disputas da CBF. Tá na justiça, o Cruzeiro já fez aquilo que ele poderia fazer, que era protocolar a renovação de contrato na Federação Mineira com o aumento, respeitando as regras da Lei Pelé, e agora é a Justiça que tem que deliberar sobre o assunto. O problema da CNRD é que é um tribunal muito lento, né? A gente lembra, por exemplo, o caso do atacante Fred, daquele negócio da multa de 10 milhões quando ele saiu do Atlético e veio para o Cruzeiro. Até agora não houve aí uma definição de fato, né? E isso aconteceu no início de 2018, finalzinho de 2017. Nós já estamos em 2023. Então, assim, é uma câmara de disputas muito lenta, o pessoal... Eu não sei se alguém trabalha naquele lugar, porque eles não resolvem nada, e essa situação do Vitor Roque já tem quase um ano que está lá e não deram prosseguimento nenhum. Mas se engana quem diz que o Cruzeiro não tem direito a nada sobre o Vitor Roque, que essa situação está definida. Não está, tá? A forma como o Atlético Paranaense levou o jogador do Cruzeiro cabe um questionamento, inclusive o Cruzeiro sempre deixou bem claro que está seguro quanto a isso, né? Porque o Atlético Paranaense veio e pagou a multa rescisória do atleta, que era na casa de 24 milhões de reais. No entanto, o Cruzeiro tinha protocolado uma renovação e, segundo a Lei Pelé, o clube formador, né, o clube que assinou o primeiro contrato profissional com o atleta, ele tem a prioridade na renovação. E se o jogador não quiser renovar, a multa que se aplica é ao novo contrato proposto, não é ao primeiro contrato que o cara recebia, ao primeiro salário. Então pode ser que a multa do Vitor Roque não seja 24 milhões de reais, seja um valor maior. Qual seria esse valor? Não sei, a gente precisaria saber qual foi o valor da proposta que o Cruzeiro protocolou na Federação Mineira de Futebol, e essa informação não foi revelada até o momento. Então é possível que o Atlético Paranaense tenha que pagar um valor maior que os 24 milhões, é possível que, dependendo desse valor, os clubes façam um acordo para que o Cruzeiro mantenha uma fatia dos direitos do atleta. Tudo isso é possível. O Cruzeiro, no seu departamento jurídico,
parece seguro de que fez tudo certo no caso e de que vai receber mais grana, mas até agora não tem nenhuma definição sobre isso. O negócio segue na justiça. Ryan Lucas pergunta: o que você acha do nosso goleiro Rafael Cabral se tornando o novo capitão do Cruzeiro na temporada, especialmente na Série A do Brasileiro e Copa do Brasil? Ryan, obrigado pela pergunta, um abraço para você também. Cara, eu não vejo o menor problema no Rafael Cabral ser o capitão do Cruzeiro, partindo do princípio que ele é hoje, a partir da saída do Eduardo Brock, o jogador com mais partidas pelo Cruzeiro, né? A verdade é que nós reformulamos muito o plantel, então o Rafael Cabral é o jogador mais experiente do Cruzeiro, é um cara que já tem mais de 30 anos, já foi campeão de Libertadores lá atrás com o Santos, de Copa do Brasil, é o cara que tem mais lastro nesse elenco, mas por uma questão pessoal, eu não gosto muito de ter o goleiro como capitão, por uma questão muito simples, cara. Os juízes, quando veem o goleiro saindo do gol, indo lá no meio campo, reclamar de alguma marcação, conversar com o árbitro, muitas vezes os juízes se irritam com isso e aplicam cartão amarelo. Quando é um jogador de linha, eles acabam tendo uma tolerância um pouco maior. Então eu prefiro que seja um jogador de linha do que um goleiro. Mas quando a gente olha aí para os jogadores de linha do Cruzeiro, você pega um Lucas Oliveira, um Neto Moura, jogadores que foram importantes na Série B, eu não sei se eles têm esse perfil de liderança, assim, para ser um capitão do time, né? O Gilberto, que chegou agora, me parece ser um cara que pode desenvolver essa questão, que já tem melhor trabalhado essa ascensão dentro do grupo. Talvez o Gilberto se torne até uma das opções como capitão. O Pessolano chegou a falar no ano passado do Felipe Machado, né? Que ele via no Machado todas as características para ser um capitão do time. Então acho que hoje o Rafael Cabral está usando a braçadeira, mas se o Machado for titular, talvez ele utilize também essa braçadeira, embora eu ache o Machado muito destemperado, né? Ele tomou muito cartão na temporada passada por reclamação, inclusive cartão vermelho, né? O Machado dá pitis com uma regularidade muito grande. Eu acho que um capitão tem que ter um equilíbrio maior. E acho que nesse momento a maior preocupação do Rafael Cabral é jogar bem para se consolidar na titularidade, né? Quando a gente lembra ano passado, o Rafael também começou mal a temporada, tomou alguns gols evitáveis no Campeonato Mineiro, depois deu uma melhorada, cometeu uma ou outra falha na Série B, mas também teve boas atuações, e desde a falha contra o Atlético Mineiro, as partidas seguintes do Rafael Cabral têm jogado direitinho, né? Então acho que o Rafael precisa garantir a vaga dele como goleiro titular. Acho que ele tem qualidade sim para jogar a Série A, Copa do Brasil, qualquer torneio pelo Cruzeiro. Rafael Cabral é um cara que já se provou qualificado, e a questão de capitão eu tenho uma preferência por ser um jogador de linha, mas se é um goleiro também, paciência. O user pergunta: o zagueiro Vitor Hugo, ex-América e Palmeiras, atualmente no futebol turco, seria viável para o Cruzeiro nesse momento? User, obrigado pela pergunta. Eu acho o Vitor Hugo muito bom zagueiro, né? Para quem não lembra, é aquele zagueiro canhoto, jogou no Palmeiras, foi campeão brasileiro, teve duas passagens pelo Palmeiras, na verdade, né? Teve uma primeira que ele é vendido para a Fiorentina, joga 2 anos na Itália, volta. A segunda passagem não foi tão boa assim, ele foi vendido para o Trabzonspor na Turquia, já tinha jogado com destaque no América Mineiro. Eu acho ele muito bom zagueiro, tá com 31 anos ainda, é uma idade que o permite jogar em alto nível. Na atual temporada europeia, o Vitor Hugo tem 30 jogos e 2 gols pelo Trabzonspor. Ele é titular absoluto da equipe, porque jogou em 30 das 35 partidas possíveis. Ele tem contrato por lá até junho de 2024, né? Então vai até o final da próxima temporada europeia. É titular do time, acho uma negociação muito complicada. Pelo que eu achei informação de salário, hoje o Vitor Hugo ganharia um pouco mais de 800 mil reais, tá? Convertendo o salário dele lá no futebol europeu de euro para real, dividindo por 12 meses, né? Então é um salário fora daquilo que o Cruzeiro pode pagar, então eu considero que não é uma opção viável pra gente, embora seja muito bom zagueiro. Sem contar o fato que o Trabzonspor, quando comprou esse jogador, pagou mais de 3 milhões de euros ao Palmeiras para contar com ele, tá? Então, assim, não iria liberar o jogador de graça, ele tá jogando lá, tá jogando bem, né? Então, acho que podemos esquecer esse nome. É bom zagueiro, gosto dele, é até um camarada muito carismático, inclusive, mas acho que não dá pra nós, não. O Gustavo Antônio pergunta: o Dalbert, lateral
lateral esquerdo da Inter de Milão está em fim de contrato com a equipe italiana. Acho uma boa para a ala esquerda do Cruzeiro? Gustavo, obrigado pela pergunta. Respondendo de forma bem objetiva, não, eu não acho uma boa por diferentes motivos, tá? O Dalbert de fato está com o contrato terminando agora em 30 de junho, mas ele está em recuperação de uma lesão, cara. Em julho de 2022 ele sofreu uma lesão grave, ruptura de ligamento do joelho e ainda não voltou a jogar, tá? Tá fazendo trabalhos de recuperação, né? Nessa temporada europeia não jogou, então é um jogador que tem essa interrogação do ponto de vista físico. E o Dalbert eu acho que é aquele tipo de jogador que faz uma grande temporada, acaba sendo vendido por uma cifra muito alta e depois não consegue manter esse nível. No caso específico do Dalbert, na temporada 2016-17 ele foi muito bem com a camisa do Nice lá na França, e aí a Inter de Milão pagou mais de 20 milhões de euros na contratação dele. Ele não conseguiu se firmar na Inter, depois teve empréstimo para o futebol francês, onde também jogou pouco, depois teve um empréstimo no Cagliari na temporada passada, que foi onde ele conseguiu jogar regularmente, 31 partidas na temporada, deu 2 assistências, só que o Cagliari acabou rebaixado e o Dalbert não fez também um grande campeonato. É um jogador que tem velocidade, tem alguma qualidade, acho que aqui no futebol brasileiro ele se daria bem, especialmente nesse esquema de 3 zagueiros, que ele precisa ser um ala, só que aí a gente entra num outro problema da história. O Dalbert está com o contrato acabando agora na Inter de Milão e o salário dele hoje é na casa de R$1 milhão, né? Fazendo essa conversão do euro para o real, dividindo pelos 12 meses, como eu sempre faço. Então, assim, é um jogador que tem um salário muito alto, tem essa questão física indefinida. Nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, ele não tem jogado em alto nível, então não é um cara que eu traria para o Cruzeiro, porque seria uma aposta. Se ele quisesse vir para o Cruzeiro ganhando um salário muito mais baixo, 10 vezes menor do que ele ganha hoje, eu acharia uma aposta válida, mas eu acho que ele não é um cara tão desapegado a bens materiais assim. O Vitor Rezende pergunta: ouvi uma história uma vez que o Edilson Capetinha veio para o Cruzeiro em 2002 só para ir para a Copa. Sabe contar e explicar essa história, se é que é verdade? Vitor, obrigado pela pergunta. Essa história é legal, tá? Não é que o Edilson veio para o Cruzeiro só para jogar a Copa do Mundo ou só para se preparar para a Copa do Mundo, mas de certa forma acabou sendo. No início de 2002 ele foi contratado pelo Cruzeiro, na época ele era atleta do Flamengo e veio emprestado por um ano, emprestado até dezembro de 2002. E quando você olha os números do Edilson em 2001, ele fez quase 30 gols com a camisa do Flamengo. Pô, mas por que o Flamengo emprestou o Edilson para o Cruzeiro? Porque os gols dele foram muito concentrados no Campeonato Carioca. Ele foi um dos artilheiros, o Flamengo foi campeão e tudo mais. Só que no Campeonato Brasileiro o Flamengo foi muito mal, tá? Tanto que de 28 times no campeonato, o Flamengo terminou na 24ª posição. Ele foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Flamengo quase foi rebaixado naquela temporada. Então o Edilson estava meio sem cartaz, ele tinha feito só 3 gols no Brasileiro, o Flamengo emprestou ele pra gente. O Edilson chegou e jogou Copa Sul Minas e Copa do Brasil, eram os torneios disponíveis naquele momento, tá? Na Copa do Brasil a gente foi até as 8ª de final, caindo pro Corinthians, e na Copa Sul Minas nós fomos campeões, inclusive o Edilson tendo papel decisivo, especialmente no primeiro jogo da final contra o Atlético Paranaense. A gente ganhou as 2 partidas, e a última partida do Edilson pelo Cruzeiro acabou sendo aquela de despedida do Sorin, né? Aquela vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, segundo jogo da final da Sul Minas 2002, tá? O Edilson fechou a passagem aqui 16 jogos, 11 gols e 4 assistências, ele foi muito bem. E como ele foi convocado para a seleção brasileira, os atletas eram liberados um pouco antes. Então o Edilson não jogou, por exemplo, o Super Campeonato Mineiro, né? Porque naquela edição os times do interior jogaram o Campeonato Mineiro de fato, e Cruzeiro, Atlético, América, Mamoré e Caldense, salvo engano, jogaram ali um campeonatinho curto, que foi o Super Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro foi campeão, mas o Edilson já tinha ido para a seleção para fazer o período preparatório. Aí o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Edilson entrou em algumas partidas, tudo bem, tudo bom, só que aí lá no Japão e Coreia, onde foi a Copa, ele acabou se acertando com o clube, o Kashiwa Reysol lá do Japão, que contratou o jogador, né? Então ele não chegou a voltar para o Cruzeiro, ele já ficou lá pelo Japão mesmo. Certamente voltou para o Brasil, o Edilson era um cara que
matava a avó, não tem voo, faltava, chegava atrasado, era um louco. Pelo que eu achei de reportagens da época, o Cruzeiro inclusive recebeu aí $500 mil, porque os japoneses pagaram pela liberação do jogador ao Flamengo e metade do valor veio para o Cruzeiro, né, como compensação por ter liberado o atleta antes do fim do contrato. O Edilson voltou lá para o Japão, em 2003 retornou ao Flamengo, inclusive enfrentou a gente na final da Copa do Brasil, falou que ia deitar para cima do Luizão, passamos por cima deles. Mas essa passagem do Edilson pelo Cruzeiro, apesar de ter sido curta, ela foi muito positiva, cara. Eu diria assim que, guardadas as devidas proporções, foi tipo a passagem do Renato Gaúcho, né? Pouco tempo, mas foi campeão, ajudou, meteu muito gol. Não foi tão bom, né? O Renato teve média, inclusive, de 1 gol por jogo. O Edilson não chegou a tanto, mas foi muito bem aqui no Cruzeiro. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!